Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler aqui o item 6 e 7, que fala do destino da Terra e causas das misérias humanas, né? E a gente vai fazer um link desse tema com o capítulo 8º aqui do Livro dos Espíritos, a parte que trata das leis divinas, né? A lei do progresso. E nós vamos fazer um link com a parte que fala da marcha do progresso, né? Então vamos falar do nosso planeta, da nossa condição, né? E do destino que nós teremos ali. Então vamos aqui, olha. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Destino da Terra e causa das misérias humanas. Admira-se de haver sobre a Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. A gente pode até achar estranho nessa leitura, porque a nossa visão estreita, como foi colocado aqui, muitas vezes a gente pode achar que a humanidade somos só nós aqui do planeta Terra, né? Muitas vezes achamos que a humanidade está toda concentrada aqui, que fora do planeta Terra não existem outras humanidades ali, né? Outros seres humanos. Mas a própria razão nos mostra que não é assim. Então, quando a gente, por exemplo, a gente vem avançando aqui, né, no Evangelho. Então, quando a gente, no capítulo anterior que fala capítulo anterior não, quando a gente vê, é nesse mesmo aqui, há muitas moradas na casa de meu pai, é esse mesmo capítulo, capítulo 3º do Evangelho, a gente vê nesse capítulo aqui que existem vários mundos, né? Deus não cessa de criar, Ele está criando o tempo inteiro novos mundos, e tudo que e tudo que Deus faz, né? Como tudo que Deus cria, vai caminhar para a perfeição, porque se Ele é perfeito, tudo que vem dele, né, tende a se tornar ali relativamente perfeito, nunca igual a Ele, porque senão, se igualasse a Deus, haveriam 2 deuses, né, ou mais de um Deus. Mas tudo vai caminhar ali, vai convergir para o bem, para o belo, para o bom, para o justo, né, toda a criação de Deus. Então, o tempo inteiro Ele está criando espíritos e mundos, né? Mundos e espíritos para povoar esses mundos. E todos são criados de uma mesma forma, simples e ignorantes. E tudo vai evoluindo através do progresso, que é incessante e inexorável. Não tem como se fugir, não tem como se escapar, né? E à medida que essa marcha do progresso vai se dando, em alguns casos mais lenta, em outros casos mais rápida, né? Esses espíritos vão se adiantando ali, aqueles que vão caminhando rapidamente, a passos largos aí nesse seu progresso moral e intelectual,
às vezes eles se adiantam até mais do que a evolução do próprio mundo ali que é pertinente a eles. Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso, esses espíritos já estão com uma condição moral, intelectual, uma condição espiritual plena, vamos dizer assim, mais adiantada do que aquele ambiente, né? Então ele deixa de estar naquele ambiente, ele vai para outro ambiente, né? Para outro mundo, já para outra morada da casa do Pai, que são tantas, né? Então, desse raciocínio, que acho que é claro para todo mundo, a gente já percebe que existem, então, e esses espíritos são humanos, obviamente são humanos. A gente tem muitos, né, que até conhecidos nossos aqui, se a gente for pensar em tantos que para nós são missionários, né, são espíritos aí de uma condição, todos esses aqui da Pleiade do Cristo, todos eles já passaram aqui pela Terra, já encarnaram aqui na Terra, né? Eles podem até continuar reencarnando aqui na Terra como missionários. Muitos deles fazem isso por amor à causa, né? Continuam fazendo isso. Mas se eles quiserem, eles já podem estar reencarnando em outros mundos pertinentes à condição que eles estão. E eles são o quê? Humanos. Eles não deixaram de ser humanos, né? Só que estão mais evoluídos. Então, assim, acho que fica mais fácil a gente entender que a humanidade não está toda concentrada só aqui no planeta Terra, como está bem explicado aqui nesse primeiro parágrafo que a gente acabou de ler, né? E continua Kardec aqui explicando de uma forma mais, né, para deixar mais claro ainda, com exemplos assim que não altamente didáticos, né? Olha, faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Então, por exemplo, se a gente imaginar, né, vamos pegar São Paulo, ou qualquer outra cidade aí, a gente vai andar ali pela periferia, né? Se a gente for ali, andar só naquela região, ou mesmo que não seja a periferia, né? Ou só no centro, ou só na zona sul, ou só na zona leste, a gente vai numa região aí de uma cidade grande. A gente não pode, e se a gente vai naquele lugar, a gente não pode dizer, a cidade inteira é tudo assim. Não, né? Não podemos julgar o todo por uma parte. Então vamos aqui, olha. Num hospital só vemos doentes e estropiados. Numa galé vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que suas aflições sobrepujam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem aos hospitais e nem às casas de correção são lugares de delícias. Então está comparando, né, se a gente for observar o universo e olhar para o planeta Terra, a gente vai ver que o planeta Terra é só uma localidade do universo, assim como se a gente olha para a cidade, exemplo, né, de São Paulo, e pega só uma região e vê só um pedaço da região lá com as suas particularidades. A gente está vendo assim, não é o todo, né? Há diferenças, há diferenças, né? Vai na periferia de um jeito, você vai no centro é de outro jeito, você vai nas diferentes regiões aí, é de outra forma e tudo mais. Então, olhando, pensando em termos de universo, né, de todo esse conjunto que sai das mãos de Deus, o planeta Terra é só um pedacinho, né? E é um pedacinho
que é considerado justamente isso, é um pedacinho como se fosse a nossa periferia das cidades aqui, né? As periferias, a gente quando anda nas cidades, as periferias são os lugares mais difíceis, né? Para a nossa sociedade, para a nossa organização, a gente anda ali nas periferias, são situações, lugares mais difíceis. Então vamos pensar que a Terra seria comparado a uma periferia, digamos assim, do universo. Né? Por quê? Porque é um mundo de provas e expiações, não é um mundo de delícias, um mundo feliz ainda, não é um mundo que já conquistou ali, que tenha créditos, né, que já tenha evoluído, já tenha progredido para uma condição melhor. Né? Então, ela é tudo isso. Olha, é um Pantanal, é um hospital, uma penitenciária, né? Portanto, os espíritos que aqui reencarnam são espíritos doentes, criminosos, né? Espíritos que têm um passado a expiar, a resgatar, a corrigir, a se ajustar com as leis de Deus, que somos nós. E ele continua o raciocínio aqui. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então, é aquilo que a gente falou no começo. Então, assim, né, estamos aqui nesse estágio, né, resgatando as dificuldades, os erros que nós cometemos. Então, já que nós criamos essas dificuldades, nós vamos ter que se reajustar. Esse período de reajustamento é um período difícil, é um período pelo qual nós vamos sentir dores, aí vamos passar pelas provas, pelas expiações, pelas situações difíceis da vida. Só que, se a gente passar por todas essas situações naturais aí de provas e expiações, né, à luz do que o Evangelho nos ensina, nos recomenda, né, passando por tudo isso, tentando desenvolver dentro de nós as virtudes cristãs, né, e a gente conseguir ficar quite com as leis de Deus, quanto mais rápido seja esse nosso processo de transformação e de quitação com as leis de Deus, de reajustamento, vai acontecer muito naturalmente que nós vamos conquistar, digamos assim, o direito de poder morar em lugares de uma condição melhor, uma condição condizente com com o nosso novo padrão vibratório, digamos assim, né? Então, esse é o destino dos espíritos que estão na Terra. Mas os mundos, assim como o que faz uma cidade, são os moradores, né? Vamos pensar um lar, uma casa. Às vezes é só uma casa, uma edificação, né? Dependendo da condição ali moral, espiritual daquelas pessoas que estão ali reunidas, pode ser só uma casa totalmente desarmonizada, né? Então, se aqueles espíritos que estão ali reunidos estão totalmente divorciados das leis de Deus, às vezes aquilo ali é só uma casa mesmo, uma edificação ali, né? Material, onde se reúnem pessoas que deveriam estar ali para se ajustar, né? Mas como tem total desconhecimento, não diria nem desconhecimento, mas como estão totalmente divorciados, vamos dizer, das leis de Deus e do Evangelho, não ligam para isso, não dão importância para isso, aquilo é uma desarmonização só. É uma casa onde tem pessoas ali que deveriam estar lutando para se reajustarem, para aprenderem a se amar. É um verdadeiro inferno, isso é o que a gente vê aos montes, né? Aqui no mundo de provas e expiações. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma casa com uma família, todos espíritos imperfeitos, mas que já estão tentando se moralizar, já estão tentando fazer brilhar a luz do Evangelho ali dentro. Então ali deixa de ser só uma casa e passa a ser um lar, né? É um lar, aonde com todas as dificuldades que tem,
todos estão juntos ali tentando se melhorar e fazer o melhor que possam para viver em paz e viver feliz, né? E tranquilos. Então assim também se dá essa coisa da vibração desse desejo, isso se dá nas famílias, nas cidades, nos estados, nos países, nas nações, no planeta. Né? À medida que a população vai melhorando, o ambiente, ela vai transformando o ambiente, assim como aquela casa ali toda desarmonizada virou um lar. Imagine o planeta também, né? Então, por exemplo, o nosso planeta já foi um planeta primitivo, e hoje a gente tem todo esse progresso aí intelectual, né? O homem avançou muito ali e hoje a gente tem tudo isso aí. Modificamos completamente o ambiente, né? O nosso planeta. Não é mais aquele lá da pré-história, né? Está totalmente modificado aí, graças à inteligência. Falta o quê? Falta o progresso moral acompanhar também, para que seja um mundo não só confortável, né? Porque a gente tem aí um mundo, hoje a gente vive num mundo confortável, materialmente falando, mas que seja confortável também espiritualmente, com uma vibração boa, aonde os seres humanos aqui, que vivem aqui, tenham mais desejos voltados ao bem. Então, o ser humano vai se moralizando, vai melhorando a sua condição intelectual e moral, e ele vai transformando o seu mundo também. Então, os mundos também vão progredindo. Então, assim como o nosso mundo já foi um mundo ali primitivo, hoje é um mundo de provas e expiações. E nós estamos aí dando passos para uma transformação, onde as pessoas vão desejar mais o bem, né? Então vai ter estamos aí tendo vários chacoalhões para que a gente desenvolva mais o sentimento do bem. E quando a maioria da população terrestre tiver imbuído desse desejo do bem, o mundo será um mundo regenerado. Não vai mais haver ali uma vibração favorável, né, para que o mal se instale aqui, né? Então é assim que a gente percebe que há o progresso, a gente enxerga o progresso das criaturas e dos mundos, assim como nós progredimos, o mundo que vivemos também progredirá, né? E aí a gente pega aqui no livro dos Espíritos, que vem falando da lei do progresso, essa lei que é infalível, todas as leis de Deus são infalíveis para ninguém vai escapar de nenhuma, né, delas, assim, graças a Deus, que bom, né? Então, olha, uma dessas leis é a lei do progresso, que está descrita aqui no capítulo 8º do livro dos Espíritos. E aqui, olha, no item 2, fala da marcha do progresso. Então, essa marcha, ela não tem como parar, né? Não vai dar para a gente ler tudo isso aqui porque é muita coisa, mas algumas questões aqui a gente vai trazer assim para reflexão. Mas olha aqui, ó, por exemplo, nós vamos pegar a 780A. Como o Kardec vai perguntar para os espíritos, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E a resposta dos espíritos, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Mais à frente, na 781, é perguntado: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Resposta: não, mas pode entravá-la algumas vezes. É por isso que às vezes a gente acha que está tão atrasado ainda aqui na questão moral, né? Aí a outra questão aqui mais para frente, 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E a resposta dos espíritos: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Né? Quando a força das coisas, o que é? Tudo vai tudo vai confluir para que os desígnios de Deus
sejam ali realizados, né? Disso não tem como fugir. Então aqui, olha, o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, ou seja, é natural isso daí. Por mais que a gente entrave, não tem como se deter, né? Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Nós estamos aí, né, passando por uma situação de pandemia, que achamos ali que ia ser o chacoalhão, né, determinante, mas parece que não foi. Aí temos aí a guerra. Então, o que mais será preciso, né, para que a gente possa se transformar? E depois disso daqui tem um comentário de Kardec que não vai dar para a gente ler porque já deu o nosso tempo, mas eu destaquei uma frase do comentário de Kardec a respeito dessas questões. Então Kardec diz assim no comentário dele, olha: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Então não tem como escapar, né, do progresso. Então, muito embora o nosso planeta, como a gente leu no Evangelho, ele ainda tem aí, né, ainda tem muitas essas misérias humanas, o seu destino não será perpetuamente esse. O destino do nosso planeta será progredir, né, para uma condição ali aonde com certeza o desejo do bem vai ser a maioria, né, o maior desejo da humanidade. Vamos permanecer aí por um longo tempo, né? Eu acredito que depois que a gente consegue, eu acredito, não sei, né? Acho que sair do mal e da ignorância leva mais tempo do que quando a gente já entra na porta ali do bem. Eu creio que quando a gente já tiver nessa condição de estar no mundo, né, regenerado, e já sermos espíritos regenerados, ou seja, com uma inclinação maior para o bem, eu acredito que a nossa caminhada até nos aproximarmos um pouco mais próximos ali de Deus, acho que talvez seja mais rápida, né? Assim espero, né? Então, e é assim que nós vamos progredindo, né? Não vai parar na regeneração. Depois a gente vai galgar ali, né, mundos felizes e tudo mais. Então, que a gente reflita sobre essas circunstâncias, né? E pensemos que o progresso depende de nós. Nós temos que progredir, progredir material, intelectual e moralmente. E assim o nosso ambiente também irá progredir. Bom, muito obrigada, agradeço a todos, uma boa semana. Boa noite. Vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos agora, da parte 4, Esperanças e Consolações, e no primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos. E agora vamos ver inicialmente o item 1. Na verdade é uma continuidade da semana passada, e o tema é Felicidade e Infelicidade Relativas. Questão 928. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Resposta: isso é verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. Os pais naturalmente exercem influência sobre os filhos. A opinião dos pais é significativa para eles, mas também é significativo que os pais conversarem com os seus filhos, procurando auxiliá-los a identificar a profissão que gostariam de ter, com qual delas podem se identificar. O ruim é quando os pais querem convencer o filho
a seguir esta ou aquela profissão que não está no interesse dele. Isto cria situações difíceis para os filhos e, pelo que os espíritos nos dizem, até para os próprios pais. Realmente não é fácil escolher uma profissão, mas nós já nascemos com um objetivo na encarnação, e nisto inclui uma responsabilidade, um trabalho. A profissão escolhida geralmente está relacionada à evolução, aos resgates referentes às situações do passado. A pessoa tem intuições que o auxiliam na escolha. Isso não anula a necessidade de refletir, buscar saber sobre as diferentes profissões, saber sobre suas funções, objetivos, graus de interesse, etc. Portanto, aquele que vai escolher sua profissão deve sim buscar esclarecimentos que o auxiliem na escolha, tais como quais são as funções, qual é o dia a dia daquela profissão, ler ou entrevistar pessoas da profissão desejada, etc. Também refletir sobre o que gosta de fazer, quais atividades já realizou ou realiza e gosta. Então, há famílias em que todos, pais e filhos, escolhem a mesma profissão, porque são espíritos que têm a mesma vocação e vieram juntos para se desenvolverem juntos essa mesma profissão. Há várias famílias em que todos são cantores, por exemplo, ou tocam algum instrumento. E há outros exemplos que podemos encontrar. Questão 928A. Então considerais justo que o filho de um homem da alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa sua aptidão? Resposta: não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades, porque o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, teria de fazer tamancos se pode fazer outras coisas. Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia talvez ser um bom mecânico e etc. Então, nós temos várias aptidões que certamente serão úteis para a escolha profissional. O trabalho nos leva ao progresso intelectual e moral. Um filho pode fazer as mesmas escolhas de um dos pais ou dos irmãos, mas mesmo sem fazer a mesma escolha profissional, dependendo da formação, poderá trabalhar com a família, porque a formação possibilita isso. O espírito afirma que cada um tem sua aptidão e certamente o exercício desta aptidão o auxilia em sua evolução. Alguém já disse que o trabalho dignifica o homem, ou seja, o trabalho dá importância significativa à vida. Achei também bem significativa as palavras citadas por Confúcio. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Então, certamente quando a pessoa faz o que gosta, o trabalho é um momento prazeroso e não um fardo a carregar. Agora eu vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. O deslocamento dos homens de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Então, Kardec escreve que há aqueles que escolhem profissões com as quais não se identificam, mas as escolhem por questões como remuneração, status. Só que fazer algo que não gosta todos os dias não faz bem à saúde física e mental, e Kardec coloca que isto pode levar ao suicídio. Não encontrei dados tratando especificamente sobre suicídios devido às más escolhas profissionais nestes tempos que vivemos, mas encontrei no jornal
do Hospital Santa Mônica, do dia 2 de agosto de 2018, uma notícia sobre o título Suicídio e carreira, existe relação entre os dois? Então, e nesse post é registrado que as profissões que apresentam maiores índices de suicídio são os trabalhadores na área da saúde, principalmente médicos. Também fazem parte desta lista os policiais, os professores, garçons e assistentes sociais. Esses são dados do Ministério da Saúde do ano de 2017. É uma notícia de 4 anos atrás, mas deve ter valor para reflexões. O texto completo está no site, mas em outro site encontrei que há várias pessoas que trabalham excessivamente com muitas responsabilidades e exigências no dia a dia no trabalho. São cargos elevados com muitas responsabilidades. Dentre eles, muitos fazem uso de drogas lícitas como ansiolíticos ou drogas ilícitas para conseguirem superar as exigências da profissão e a necessidade de mostrarem-se 100% competentes e saudáveis a qualquer momento. Só que isso é muito estressante e prejudica mesmo a saúde física e mental. Estamos numa fase de transição e passando por situações surpreendentes. Estamos necessitando refletir, rever sobre o viver, como viver, quais os objetivos. Será que os objetivos estão dentro dos ensinamentos de Cristo? Até que ponto? Se não buscarmos a fé e a confiança, estamos buscando a fé e a confiança em Deus, a espiritualidade? Então, são momentos críticos para estarmos analisando, revendo e buscando, a viver melhor. Questão 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. O que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Resposta: o homem jamais deve deixar a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar se o orgulho não se lhe interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Frequentemente dizemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas o dizemos para os outros e não para nós mesmos. Então, pessoas privadas de todos os recursos podem sentir-se sem chão em certos momentos. Com certeza é uma prova bem difícil, mas tem uma solução. Deus permite a dificuldade, mas oferece soluções àquele que não desiste de suas buscas para superar essas dificuldades. São testes pelos quais passamos ou podemos estar avançando mais na nossa evolução, vencendo dificuldades morais, tais como orgulho, vaidade, e auxiliando as qualidades morais. Deixar-se morrer por não querer pedir alimento ou emprego é se entregar ao léu, à inação, é desistir de viver. Que Deus auxilie e ampare a todos que passam ou passarão por essa prova. Vibremos para que consigam superar suas dificuldades morais e que saiam vitoriosos em suas provas. E peçamos a nós mesmos a coragem para viver conforme os ensinamentos do Cristo. Questão 930. É evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Resposta: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Como comentário de Kardec, com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa, mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Então, lendo a questão 793 do Livro dos Espíritos,
é dito que somos apenas povos esclarecidos e isto é apenas a primeira fase evolutiva de uma civilização. Eu vou ler a questão completa. Questão 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-lo-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que percorreram a primeira fase da civilização. Então, por essa questão, somos povos esclarecidos, mas não tivemos ainda o desenvolvimento moral necessário ou adequado para que não vejamos ou vivenciemos todas essas dores, amarguras que vemos pessoas passando, não é? Essas situações do dia a dia de hoje. Era um comentário de Kardec. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar os males que gerou e que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente poderá considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, pois tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Questão 931. Por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Resposta. Nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação, onde o homem a tiver transformado, quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz neste mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Então, nós nesse planeta estamos vendo e vivendo os resultados do egoísmo, da vaidade, do desamor em meio ao avanço intelectual. Ainda hoje, a maioria de nós nesse planeta ainda valoriza mais o eu do que o nós, procurando ter suas vantagens pessoais sem se importar com o prejuízo que alguém possa ter. Com isso, há aqueles que tudo obtêm e outro é obrigado a pedir. É verdade que estamos num planeta de provas e expiações, porém, quem vai transformar a Terra em um mundo de regeneração, senão os seus habitantes? Só será um mundo de regeneração quando todos os habitantes se considerarem irmãos e auxiliarem uns aos outros conforme a necessidade de cada um. Isto ocorrerá porque evoluir é da lei de Deus. Pode haver aqueles que não estão dispostos a se modificar, estão estacionários na evolução. Esses se distanciarão dos seres queridos que estejam mais avançados.
Dependendo do caso, não poderão nascer mais na Terra até adquirirem condições de acompanhar a evolução alcançada pelos habitantes. Sempre há tempo para mudar, basta querer e fazer as mudanças necessárias. Questão 932. Por que, neste mundo, os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Na questão 933, vemos que os homens sofrem mais pelas dificuldades morais, tais como o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme e todas as outras paixões é que promovem as torturas na alma. O invejoso e o ciumento não conseguem ter calma. O objeto de suas cobiças levanta sobre ele como um fantasma e não dão sossego nem nas suas horas de sono. Vivem num estado de febre contínua. Com esses sentimentos, o homem sofre suplícios voluntários e o planeta Terra torna-se um inferno para ele. Vou ler a questão na íntegra. Se o homem, em geral, é o artífice dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Resposta: mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Inveja e ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes devoradores. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses males, os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, se erguem diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma situação desejável? Não compreendeis que, com essas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? Agora eu vou ler um comentário de Kardec. Muitas expressões figuram energicamente os efeitos de algumas paixões. Disse estar inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúmes ou de despeito, perder o apetite por ciúmes, etc. Esse quadro nos dá bem a verdade. Às vezes o ciúme nem tem objeto determinado. Há pessoas que se mostram naturalmente ciumentas de todos os que se elevam, de todos os que saem da vulgaridade, mesmo quando não tenham, no caso, nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano. Tudo aquilo que parece acima do horizonte comum as ofusca e se formassem a maioria da sociedade, tudo desejariam rebaixar ao seu próprio nível. Temos nesses casos o ciúme aliado à mediocridade. O homem só é infeliz geralmente pela importância que liga às coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infeliz. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança ao se afligir pela perda de um brinquedo, que representava a sua felicidade suprema. Aquele que só encontra felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, enquanto o que não se interessa pelo supérfluo se sente feliz por aquilo que para os outros constituiria infortúnio. Referimo-nos aos homens civilizados porque o selvagem, tendo necessidades mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é muito diferente. No estado de civilização, o homem pondera a sua infelicidade, a analisa
e por isso é mais afetado por ela, mas pode também ponderar e analisar os seus meios de consolação. Esta consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza do futuro. Então, vemos que todos nós estamos aqui evoluindo, mas precisamos, nos mantermos a calma, termos a esperança, a confiança em Deus, porque muitas situações, se nós não tivermos fé, não conseguiríamos vencer, as dificuldades que muitas vezes enfrentamos. Então, confiemos em Deus, oremos sempre, por nós e por todos do planeta, e procuremos buscar a paz e a temperança. Boa semana a todos.